Yuri, outra entrevista importante, porque o café é um dos produtos que ficou de fora da lista de setores excluídos do tarifaço pelos Estados Unidos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar então com Márcio Ferreira, presidente do Conselho dos Exportadores de Café. Márcio, já começo te perguntando, como você recebeu, então, essa notícia de que vocês não foram excluídos da lista, né, que vocês não estão fora da lista de tarifaço? Boa tarde, quase boa noite, né? Prazer falar com vocês. Obviamente que a gente tinha uma expectativa, não total, porque a gente sabia que dependia da definição do próprio presidente, no sentido de que o café não fosse incluído como tarifado. Mas quando a gente olhava a fala do secretário, no início, há 2 dias atrás, 3 dias atrás, ele já citava que alguns produtos poderiam ser isentos dependendo do acordo com o país que ele representava. Obviamente, produtos que não são produzidos pelos Estados Unidos. A gente entende primeiro o seguinte: o café, ele é uma moeda, vamos chamar assim, de troca, uma mesa de negociação muito importante para o governo americano. Então, essa é a leitura que a gente faz. E, ao mesmo tempo, a gente não descarta, inclusive nós tivemos hoje já novas conversas lá fora, sobre a possibilidade de mais adiante o café ser realmente, não digo isentado, mas ser reduzido da tarifa de 50%. Porque hoje outros produtores de café, Vietnã, por exemplo, tem 20%, Indonésia também tem uma tarifa, então Colômbia tem uma tarifa, então achar que o Brasil teria zero seria o melhor dos mundos. Mas o fato é que, neste momento, o café, infelizmente, não foi contemplado. Mas nós não jogamos a toalha, não. Pelo contrário, a gente está mais vivo e a gente está muito consciente do que o Brasil representa para os Estados Unidos enquanto café e o que os Estados Unidos representa para o Brasil. Pois é, Márcio, você mencionou a fala do Howard Lutnick, secretário de Comércio, que era também a impressão que nós, jornalistas, tivemos de que o café brasileiro, pela representatividade, né, pelo volume de exportações do Brasil para os Estados Unidos, poderia ter algum tipo de, se não de isenção, como você disse, de alguma redução desta tarifa que acabou não ocorrendo. A gente conversou mais cedo com o Ibiapaba Neto, que é do setor cítrico, e que mencionou, né, que a tarifa não é uma isenção para os exportadores brasileiros, e sim uma proteção da indústria americana lá do suco, no caso do setor dele. No caso de vocês, a indústria do café, que tem uma cadeia bastante extensa, né, tanto dos fabricantes de café que são vendidos ao consumidor, mas também das várias lojas, redes, grandes redes que produzem café e ofertam café para o consumidor americano, tem esses canais, como você mencionou, vocês já tiveram novas conversas hoje. Esses canais vão ser ainda mais acionados? Você acredita que eles vão ter ainda mais condições de colocar esta situação de potencial do impacto, caso essa tarifa de fato seja aplicada daqui a 7 dias, que foi o que foi anunciado agora? Sim, será obviamente intensificado esse diálogo nesse sentido. Um outro canal que eu tive antes de conversar com vocês foi um dos principais torradores de café dos Estados Unidos, e isso para a gente é o mais relevante. Quando ele diz o seguinte: é melhor você ter a certeza de que você tem uma definição, seja ela qual for, independente de não ser tão a contento, do que trabalhar na incerteza. Por outro lado, a mesma fonte e as demais dizem a mesma coisa. Márcio, para a gente não muda nada do ponto de vista de que nós não podemos abrir mão de cafés do Brasil. Então isso para a gente é muito claro. Eu estava lembrando aqui, eu estou no café há 48 anos. Houve uma época em que o café ele pagava uma cota de contribuição, na época dos acordos internacionais, na época do IBC, e o café também pagava 18% de ICMS na exportação. Então, o total era algo em torno de 50%. E ele não era uma tarifa externa, era uma tarifa para todos, e obviamente tinha também o ICMS. Com todos esses desafios, o Brasil chegou aonde chegou, enquanto cafeicultura de destaque que é no mundo inteiro. A produção mundial, ela, volto a repetir, ela está igual ou aquém do consumo, já há algum tempo.
Então, na prática, o que que nós vamos observar? Primeiro, nós sabemos que a indústria americana continua não podendo abrir mão de café do Brasil. Segundo, isso não nos faz sentir confortáveis em ter uma tarifa de 50%. Obviamente que isso não favorece nem Brasil, nem a eles. Terceiro, não havendo excedente de produção, há que se observar, e isso é natural, que haveria, eventualmente, pode ocorrer uma realocação. E a realocação, vamos dizer, ela é automática. Porque, por exemplo, hoje, o nosso Robusta, ele está, em função da agressividade do Vietnã, que aproveitou bem a alta do mercado, o nosso Conilon, ele está em torno de US$ 600 por tonelada, excluindo a tarifa, mais barato neste momento do que o Vietnã. Então, o que que aconteceria de fato? Bem, se o Vietnã tem uma tarifa de 20 e nós temos uma tarifa de 50, nós mesmo com os US$ 600 por tonelada a nosso favor, que nós estamos hoje mais competitivos, nós, obviamente, não conseguimos alcançar ainda os preços do Vietnã. Então, eventualmente, o Vietnã aumentaria sua participação para os Estados Unidos? Se o fizer, perde participação na Europa. E se o fizer, como ocorreu no ano passado, precisaria importar café do próprio Brasil. Isso se aplica também à Colômbia, se aplica a outros. Mas o ponto principal que a gente foca é o cliente nos Estados Unidos não consegue trocar o seu produto final e colocar acentuadamente um outro produto de uma outra linha. Hoje ele estava me comentando os principais, dizendo assim, Márcio, tem uma semana que eu estou precisando comprar uma linha de café da Colômbia e tem uma semana que a Colômbia não me oferece café. Isso não acontece com o Brasil. O Brasil, se eu entrar para comprar café, o Brasil me oferece café. Então, a gente sabe que tem muitas questões envolvidas no fato do café não ter sido contemplado, e aí nós não vamos entrar no mérito, porque não é a nossa esfera do ser café. Mas a gente entende que o fato pragmático é impossível Brasil não exportar para os Estados Unidos, é impossível Estados Unidos abrir mão de café brasileiro.